cada dia, Deus nos chama à santidade. E todos os dias, com a Igreja, celebramos a memória e conhecemos a história do Santo do Dia. Hoje, 20 de maio, dia de São Bernardino de Sena. O santo de hoje nasceu em Massa Marítima, na Toscana, Itália, no ano de 1380. Muito cedo, infelizmente, perdeu seus pais, mas, por outro lado, a Providência Santíssima agiu na sua formação através de tias cristãs fervorosas. Tanto que oraram, testemunharam, foram canais da providência divina para a vida de São Bernardino. Numa vida de oração e penitência, ele decidiu seu chamado a uma vida consagrada, entrando para a família franciscana na Ordem dos Frades Menores. Ali, tornou-se sacerdote. Antes de tornar-se um arrebatador de multidões, Bernardino tinha vivido de modo bastante retirado. Ainda jovem, doutor em filosofia e direito, no início tinha alergia pela ideia de ser religioso. Mudou de ideia quando Sena, onde viveu como pequeno órfão, foi atingida pela peste. Transcorria o ano de 1400. Bernardino tinha apenas 20 anos de idade, mas há 2 anos já fazia parte da Irmandade dos Disciplinados de Santa Maria da Scala, uma companhia de jovens flagelados. Ao tornar-se sacerdote, Frei Bernardino, que andava descalço e pedia esmolas, se comprometeu para a difusão do estilo da observância. Por isso, mandou construir um convento maior, na colina de Capriola, às portas de Sena, onde estudou os grandes doutores e teólogos da Igreja, sobretudo os franciscanos. Mas, de qualquer forma, foi o mundo dos camponeses com o qual estava mais em contato, a aperfeiçoar a sua formação. Assim, aprendeu a usar expressões, imagens vividas e anedotas, e brincava com as pessoas às quais dava apelidos engraçados. São Bernardino possuía muitas qualidades, muitas delas sobrenaturais. Muitos dons, dentre eles o carisma da pregação. Um homem zeloso, liderou o movimento da observância em prol de uma vivência radical do carisma franciscano. Quantas pessoas na Itália conheceram este santo por causa da eficácia do nome de Jesus? As suas pregações populares eram um fenômeno de massa. Gênova, Milão, Veneza, Roma. Multidões eram atraídas por um frade franzino capaz de explicar o Evangelho na língua do povo. Fazia vibrar o coração, seja de um papa, seja de uma dona de casa, utilizando piadas fogosas para iluminar a fé. Bernardino era um fenômeno coletivo. Ele antecipou muitos tempos. Viveu na primeira metade do século XV, a ponto de a sua eloquência chegar a estimular até invenções tecnológicas, como o uso de bandeirinhas para saber qual a direção do vento, a fim de posicionar os palanques de onde falava, para que o povo não perdesse nenhuma de suas palavras. Estava começando a se afirmar e a ser apreciado como pregador, quando uma doença nas cordas vocais o tornou quase afônico. Após alguns anos nessas condições, Frei Bernardino decidiu pedir para ser exonerado da pregação. Mas a sua voz voltou a ser não só nítida, mas também musical e penetrante, rica em modulações.
nestas alturas, começou a fase das suas longas viagens, indo de uma cidade a outra, atravessando quase toda a Itália. Em 1438, foi encarregado pelo ministro-geral da Ordem Franciscana para continuar a obra de reforma. Os conventos passaram de 20 para 200, todos estimulados a fazer renascer o espírito da regra de Francisco, adaptando-as às necessidades dos novos tempos. Apesar do cansaço, Bernardino empreendeu uma nova viagem com o objetivo de chegar até o reino de Nápoles, pregando em Perúgia, Assis, Foligno, Spoleto e Rieti. Já exausto, entregou-se perto da cidade de Águila. Em 20 de maio de 1444, foi transportado em uma maca ao convento de São Francisco da cidade, onde faleceu no mesmo dia, aos 64 anos. Seu último desejo foi o mesmo do seu fundador: ser deposto da terra nua. São Bernardino, como todos os santos e santas da Igreja de todos os tempos, foi conduzido pelo Espírito Santo. Centrado no mistério da Eucaristia, devotíssimo da Santíssima Virgem Maria, ele se consumiu ao serviço da palavra e do povo de Deus. Peçamos a intercessão do santo de hoje, para que sejamos todos servos da palavra para a glória de Jesus. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Você ouviu a história do Santo do Dia. Narração e produção: Rosivaldo Pedro.